Olá a todos, eu sou a Graziela Gonçalves, meteorologista da Climatempo, e agora vamos discutir um pouco sobre a nossa nova estação, a primavera, que começa neste dia 23 de setembro, às 4 horas e 54 minutos. E que, antes de mais nada, vai ser uma estação marcada pela neutralidade climática. Isso quer dizer que não temos nem El Niño e nem Laninha atuando. Olhando aqui nesse mapa da temperatura da superfície do mar, a gente consegue ver que próximo à linha do Equador temos aí temperaturas bem distintas, né? Para ter um El Niño, eu teria que ter uma temperatura acima de meio grau, pelo menos nessa região, né? Em todas essas áreas. Ou uma Laninha, eu tenho que ter toda essa região com temperatura de pelo menos meio grau aí por uma certa quantidade de tempo. Como a gente está vendo, temos temperaturas aí bem misturadas e a tendência é que ao longo desses próximos 3 meses, né, ao longo de toda a nossa primavera, a neutralidade climática deva persistir, tá? Isso não quer dizer que vamos ter chuvas exatamente dentro do que é esperado para o mês. E agora, analisando a nossa região sul do país, a gente consegue enxergar que a partir do mês de outubro, temos sim a passagem de frentes frias de uma maneira um pouco mais frequente, a umidade já começa a se espalhar um pouco mais pelos 3 estados, só que algumas regiões, apesar de outras, como no oeste, estar com uma chuva até um pouco mais acima da média, outras regiões, como a gente está vendo aqui, principalmente no estado de Santa Catarina, pode ter uma chuva um pouco mais abaixo do que é esperado mesmo para essa época do ano. Só que isso não quer dizer que não vai ter chuva não, tá? Tem chuva, vai ter temporal, só que a gente está numa situação que acaba deixando as chuvas um pouco mais irregulares. Por conta dessa irregularidade, teremos mais aberturas de sol e a temperatura sobe mais, a temperatura fica acima da média na maior parte desses 3 estados. Quando vamos para o mês de novembro, pouca coisa muda, tá? Aqui no nosso mapa, mas a chuva normalmente já começa a ser um pouco mais frequente. A umidade da Amazônia, ela tem uma entrada um pouco maior pelo país e na região sul a passagem das frentes frias vai ajudar ainda a trazer um pouco mais de instabilidade, tanto que em muitas áreas essa chuva até fica um pouco mais acima do que é esperado para a época do ano. De qualquer forma, essa questão da irregularidade, isso quer dizer que as pancadas caem de maneira mais isolada, deve continuar ao longo do mês de novembro, mesmo porque a costa aqui do Atlântico ainda não vai estar muito favorável à passagem dessas frentes frias. Conforme essa irregularidade persiste, algumas áreas, como principalmente o estado do Paraná, devem seguir ainda com temperaturas acima do que é esperado para a época do ano. Então, as temperaturas vão continuar mais altas até o mês de novembro. Depois, quando a gente entrar no mês de dezembro, há um risco para que essas chuvas sobre os 3 estados da região sul sejam mais frequentes. Como a gente vai ter mais nebulosidade e mais chuva, a temperatura já não fica tão alta assim e ela pode ficar ligeiramente abaixo do que é esperado para a época do ano. É isso aí, pessoal. Até a próxima!